Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. No episódio de hoje vou falar sobre a discografia do Gamma Ray, a banda formada por Kai Hansen, um dos fundadores do Helloween. Embora o Helloween seja uma banda mais conhecida, mais popular do que o Gamma Ray faz parte das minhas bandas prediletas. E nesta série eu comento as discografias das minhas 30 bandas prediletas. E o Gamma Ray é uma delas. O Helloween, infelizmente, não. Que me perdoem os fãs do Helloween, mas o Gamma Ray é uma banda que eu gosto mais. Por ser talvez um pouco mais pesado, um pouco mais power metal do que metal melódico, um pouco menos pop, seja lá as razões, mas de fato eu gosto mais do Gamma Ray. E do Helloween eu gosto justamente dos discos que tem o Kai Hansen na sua formação, especialmente o primeiro, Walls of Jericho, de 1985, que é um disco que tem não apenas a participação do Kai Hansen, mas como ele fazendo também os vocais e participando da maior parte das composições. De fato, nós podemos ver até o Walls of Jericho de 1985 como uma espécie de primeiro trabalho do Gamma Ray, na medida em que na capa, do disco nós vemos o Fang Face, que é o mascote do Gamma Ray. Muito bem, eu vou falar de toda a discografia do Gamma Ray. São 11 discos de estúdio, além de coletâneas e discos ao vivo. Eu vou falar desses discos, sempre comentando aqueles que eu gosto mais, apresentando para vocês um ranqueamento da discografia. Mas vou fazer uma introdução falando da carreira do Kai Hansen, do Helloween até os dias de hoje, em que de fato ele voltou ao Helloween junto com Michael Kiske, numa grande reunião que foi celebrada justamente a partir de uma turnê, que reuniu os membros antigos e que culminou no lançamento no ano passado do disco auto-intitulado Helloween de 2021. Muito bem, a carreira então do Kai Hansen começa no Helloween com o álbum Walls of Jericho, antecipado pelo EP de nome Helloween, lançado alguns meses antes, ainda em 1985. Essa versão que eu tenho aqui em CD contém o EP Helloween, além da faixa Judas, de um single que foi lançado depois que o Helloween lançou esse seu primeiro disco de estúdio. Bem, aqui, na primeira formação do Helloween, nós temos, além do Kai Hansen na guitarra e no vocal, Michael Wyckoff na guitarra, Markus Grosskopf no baixo e Ingo Schwichtenberg na bateria, já falecido primeiro baterista do Helloween. Isso foi em 1985. Em 1987, o Helloween lançou Keeper of the Seven Keys Parte 1. Já não mais com o Kai Hansen nos vocais, ele ainda permaneceu na banda como guitarrista e já com os vocais de Michael Kiske. E com essa formação, a banda lançou em 1988 aquele que é considerado o melhor disco da banda, o Keeper of the Seven Keys Parte 2. E esses foram os discos clássicos do Helloween, antes da saída do Kai Hansen, que em 89 saiu do Helloween e montou a banda chamada Gamma Ray. A banda que no início tinha como vocalista Ralph Shippers, e não o Kai Hansen. Mas depois do terceiro disco do Gamma Ray, Insanity Ingenious, a partir do quarto, Land of the Free, de 1995, o Kai Hansen voltou aos vocais, voltou a ser vocalista de uma banda, coisa que ele não fazia desde o primeiro disco do Helloween. E até o lançamento do último disco do Gamma Ray, o último disco de estúdio em 2014, Empire of the Undead,
o Kai Hansen foi o vocalista, mas a partir, talvez, já do próximo disco, né, o vocalista do Gamma Ray não será mais o Kai Hansen, pelo menos não apenas o Kai Hansen, pois a banda agora conta com um novo vocalista, que é Frank Beck, que é quem já aparece aqui no último lançamento da banda, né? Não um disco novo, não um disco de estúdio, mas um disco ao vivo como comemoração aos 30 anos da banda, né? Que completou em 2020, né? Nesse show transmitido por streaming, né? Um show sem público no contexto da pandemia. E o vocalista Frank Beck já assume aqui os vocais ao lado do Kai Hansen. E nesse CD, né? Nesse CD, DVD, nesse show, eles também foram acompanhados por Ralf Shippers, que voltou nesse show comemorativo, né? Seria ótimo, né, ver os 3 vocalistas aí, de repente, numa turnê mundial do Gamma Ray, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos falar então do trabalho do Kai Hansen, né, que tem uma discografia e um trabalho, né, muito produtivo, com participação também em diversos álbuns de diversas bandas, como o Angra, né, a banda brasileira de power metal, de metal melódico, como queiram chamar, né? A gente se fala muito em power metal, seria uma forma mais rápida de heavy metal, e o metal melódico, a questão das letras, a temática da fantasia, mas também o ritmo acelerado e com composições melódicas nos riffs de guitarra, nos solos e também nos refrões, né? Os refrões muitas vezes acompanhados de um coral, alguma coisa assim. Bem, o Kai Hansen é considerado o avô do metal melódico, né? Großvater des Melodischen Metals, como ele mesmo chega a se referir a ele mesmo aqui, por exemplo, nesse DVD chamado Lust for Life, que a banda lançou ainda na época do Ralf Shippers, né? Bem, o Kai Hansen, além desse trabalho com o Helloween e com o Gamma Ray, ele também tem uma participação na banda chamada Iron Savior, de seu amigo Pete Zilk, né? O Kai Hansen participou dos 3 discos dessa banda, desde o primeiro, auto-intitulado Iron Savior, de 1997, até esse terceiro disco, que é o único que eu tenho aqui da banda, Dark Assault, de 2001. Depois ele decidiu não mais participar do Iron Savior para se dedicar apenas ao Gamma Ray e depois ao próprio Helloween, né, que voltou a reunir os seus membros originais, digamos assim, o Kai Hansen e o vocalista Michael Kiske, né? E a banda, como eu disse, lançou no ano passado o auto-intitulado álbum Helloween, né? Com destaque para a última faixa, Skyfall, que contém uma parte cantada pelo próprio Kai Hansen. Antes dessa reunião com o Helloween, o Kai Hansen montou uma banda junto com o Michael Kiske chamada Unisonic e lançou 2 trabalhos, né? Um disco auto-intitulado Unisonic e um outro chamado Light of Dawn. Se eu não me engano, 2012 e 2014, o lançamento desses 2 discos, né? Depois a banda até lançou um registro ao vivo, show no Wacken. Esse lançamento é de 2017, acho que o show deve ter sido em 2016, né? Mas enfim, com o Unisonic, então, foram esses 2 trabalhos, eu estou verificando aqui, né? O auto-intitulado Unisonic 2012 e o Light of Dawn 2014, né? Enfim, em meio a tantos discos, projetos, participações, o Kai Hansen liderou e ainda lidera o Gamma Ray, né? Banda que, como eu disse, publicou ou lançou
11 discos de estúdio, né? Começando pelo Heading for Tomorrow de 1990 até o último lançamento de estúdio, Empire of the Undead, de 2014. Eu vou falar então, para não perder muito tempo, de quais são, em minha opinião, os melhores discos do Gamma Ray, apresentando para vocês, como sempre, uma ordem que vai daquele que eu gosto menos para aquele que eu gosto mais, ou, se vocês quiserem, do pior ao melhor. Embora eu acredite que nenhum disco do Gamma Ray seja ruim, nem mesmo o Sight No More de 1991, segundo trabalho de estúdio, que em minha lista fica em 11º lugar. Um disco bom, eu gosto das faixas Changes, One With The World, Dream Healer e The Spirit. Há algumas que eu não gosto muito, como Rich and Famous. Mas enfim, um bom disco do Gamma Ray, Sight No More de 1991, 11º lugar. Em 10º lugar, eu vou colocar o primeiro álbum da banda, né? Heading for Tomorrow, que contém a faixa Ready for Tomorrow, que é clássica, e é a que está tocando aqui agora. Eu vou até aumentar para vocês ouvirem. Uma faixa longa e se estende aí por 14 minutos e 30 segundos, né? Se bem que a versão que vocês estão ouvindo, se é que estão ouvindo alguma coisa, é dessa coletânea Blast from the Past, que a banda lançou em 2000, em 2 volumes, um disco duplo. Só que nesse disco, né, o disco 1 é inteiramente dedicado às faixas da época do Ralph Shippers nos vocais, né, que são os 3 primeiros discos, mas regravados com o vocal do Kai Hansen, né? Bem, e esse disco não vou colocar na minha discografia, né? Porque em geral as compilações, as regravações de músicas antigas eu deixo fora da discografia. Considero a discografia apenas os discos lançados com músicas inéditas. Em 10º lugar, portanto, Ready for Tomorrow, um destaque para as faixas Lust for Life, Space Eater, essa faixa título. Tem a faixa The Silence, que é uma balada que o Kai Hansen parece gostar bastante. Não é das minhas faixas prediletas. Algumas baladas do Gamma Ray, né, que fazem lembrar também algumas faixas do Halloween, que não são as minhas prediletas. Falar em prediletos, o meu disco do Gamma Ray favorito da época Ralph Shippers é o Insanity and Genius de 1993. Destaque para as faixas Tribute to the Past, Last Before the Storm, Heal Me, né? Essa é uma balada, mas que eu gosto, e a própria faixa Gamma Ray, né? Tá aqui nesse 3º disco da banda, Insanity and Genius de 1993. Bem, eu não vou comentar as mudanças de formação ao longo da banda. São diversos os músicos que passaram pelo Gamma Ray. Mas vale destacar, né, o baixista que inicialmente começou como guitarrista, o Dirk Schlechter, e que hoje toca baixo, né? A banda teve uma formação mais estável com Dan Zimmerman na bateria, ele ficou de 1997 a 2012, e Ennio Richter na guitarra, junto com o Kai Hansen, que está na banda até hoje, ok? Bem, em 8º lugar na minha lista, eu vou de No World Order, de 2001, esse disco aqui, né? Um disco bom, claro, com faixas boas como Death Throne Tyranny, The Heart of the Unicorn e qual mais? A faixa título. Mas é um disco que eu considero, né, da fase com o Kai Hansen nos vocais, o mais fraquinho. Em 7º lugar, Majesty, de 2005, né? Esse disco aqui contém aqui essa formação clássica da banda: Dan Zimmerman, Kai Hansen, Dirk Schlechter
e Ennio Richter. Destaque para as faixas My Temple, Fight, Blood Religion e também novamente a faixa título. Um disco bom com faixas longas, com arranjos bastante complexos. Fica em 7º lugar na minha avaliação. Em 6º lugar, um disco que não foi tão bem recebido, mas que eu particularmente gosto, To The Metal, de 2010. Um disco que tem uma faixa chamada All You Need To Know, com a participação do Michael Kiske. Tem a faixa No Need To Cry, composta por Dick Shelesta, né, com a sua participação nos vocais. Eu gosto muito da faixa Empathy, né, que é a primeira. A faixa Rise, Chasing Shadows. E a faixa título, né, To The Metal, é uma faixa que, junto com uma outra faixa chamada Heavy Metal Universe, do disco Power Plant, né, é uma faixa daquelas que tem na carreira do Gamma Ray, aquela coisa meio autocelebração do metal, né, que é uma coisa que tem no Gamma Ray e não tem no Helloween, né, curiosamente. Mas enfim, para quem gosta, temos aí essas faixas, né. Vale lembrar também que nos discos, no disco ao vivo, a Live 95, né, na turnê do Land of the Free, a banda tocava uma música chamada Heavy Metal Mania, de uma banda chamada Holocaust, né? Bem, seguindo então na minha ordem, né, To The Metal fica em 6º lugar, e agora eu vou para os 5 melhores discos do Gamma Ray. Em 5º lugar, Land of the Free 2, lançado em 2007. Esse disco aqui, que também é a camiseta que eu uso da turnê, né, do To The Metal, que foi a primeira de algumas turnês que o Gamma Ray fez junto com o Helloween, uma espécie de ensaio da reunião da banda, né, que aconteceu alguns anos depois. Eu gosto do Land of the Free 2, né, especialmente das faixas From the Ashes, eu acho muito boa, Empress e Real World, né? Um disco que eu considero muito bom do Gamma Ray, Land of the Free. Se a banda fez um Land of the Free 2, significa que Land of the Free original 1 é um disco especial e de fato ele vai estar aqui numa posição privilegiada no meu ranqueamento. Em 4º lugar, eu vou colocar o último trabalho da banda, Empire of the Undead, de 2014. Um álbum muito bom, com algumas faixas bem pesadas, né? Quase que próximas ali de um thrash metal, como nas faixas Hellbent e Pale Rider. A primeira faixa, Avalon, uma faixa clássica do Helloween, do Gamma Ray, com uma faixa longa, épica, muito boa. Tem a faixa Master of Confusion, que inclusive gerou depois um single, né? Eu tenho aqui, curiosamente, esse single, que foi na época até da segunda vez que a banda excursionou com o Helloween, Hellish Rock 2, né? Eu vi esse show em Madrid, estava lá nessa época, 2013. Mas não é a Master of Confusion a minha favorita desse disco, não, né? A minha favorita é a primeira faixa, a Avalon. A faixa título Empire of the Undead também é muito boa. E eu gosto também da Demon Seed, né? Bem, e essa minha versão aqui que eu tenho, ela contém um DVD bônus que tem algumas demos, algumas faixas ao vivo e um documentário sobre o incêndio que sofreu o estúdio do Kai Hansen em Hamburgo, na época da gravação desse disco ali, entre 2013 e 2014. Mas esse foi o último disco da banda até então. Espero que a banda, né, continue após esse disco, que eu gostei bastante e fica em 4º lugar na minha discografia. Agora indo para os 3 primeiros, em 3º lugar, Power Plant,
de 1999. Um disco muito bom. Essa capa aqui lindíssima. Destaque para as faixas Anywhere in the Galaxy, Razor Blade Sight, Send Me a Sign, acabou se tornando uma faixa sempre tocada no final dos shows do Gamma Ray. Gardens of the Sinner, acho que é a minha favorita. É um disco pesado, com uma sonoridade bem de heavy metal tradicional, bem Judas Priest. Gosto bastante desse disco. A faixa final, Armageddon, é excelente, né? Uma faixa épica. Nós temos aqui, além da Heavy Metal Universe, né? Um experimentalismo na faixa It's a Sin, que é um cover, vejam só, do Pet Shop Boys. Vejam só o que nós temos aí, né? E um cover, aliás, muito bem feito, né? Bem, em segundo lugar, e quase em primeiro, Somewhere Out in Space, de 1997. Um disco excelente, muito bom, um dos melhores discos dos anos 90, certamente. Um disco forte, pesado, rápido, com toda essa temática que também está presente na época. O Kai Hansen estava envolvido no projeto do Iron Savior, né? Então muitas faixas e letras que dizem respeito a temas espaciais, né? Então, Somewhere Out in Space, né? O próprio, que é uma faixa também muito boa, a quarta. Beyond the Black Hole abre o disco. Depois Main Martians and Machines. E nós temos aí todo, né, Cosmic Chaos. Inclusive nós temos nesse disco uma faixa chamada Watcher in the Sky, que é originalmente do Iron Savior, com a participação do Pete Zilk, né, nos vocais. Mas enfim, um disco muito bom, né? E ainda nós temos aí a sorte, nessa versão aqui que eu tenho da Century Media Nacional, tem os bônus, o cover do Uriah Heep, Return to Fantasy, e o cover do Judas Priest, Victim of Changes, né? Que mostra aí como o Kai Hansen, né, é bastante inspirado pelo Judas Priest. E de fato, né, esse tipo de heavy metal, power metal, feito especialmente pelo Gamma Ray, pelo Halloween também, mas pelo Gamma Ray ainda mais, né? É muito presente esse duelo das guitarras, essa dupla de guitarras, né? Que é muito presente nos trabalhos do Gamma Ray e do Kai Hansen em geral. Bem, o melhor disco do Gamma Ray, na minha opinião, é o Land of the Free, de 1995. Um disco excelente, né? Um disco surpreendente até, porque em 1995 o heavy metal não andava na sua melhor fase, né? Mas, especialmente o Gamma Ray foi uma das bandas que nos anos 90 conseguiram, né, manter o heavy metal no topo, né? Junto com Grave Digger, né? As bandas alemães ali realmente salvaram a pátria do heavy metal. E esse disco é clássico, excelente, né? Temos a Rebellion in Dreamland, talvez a faixa mais conhecida do Gamma Ray, Man on a Mission. Uma das minhas favoritas é All of the Damned, Gods of Deliverance, muito boa também. Farewell, com a participação do Hansi Kirsch, do Blind Guardian, né? Outra grande banda que veio, né, nessa onda dos anos 90 do metal melódico. Abyss of the Void. E temos a participação já nesse disco do Michael Kiske, mais uma vez, na ótima Time to Break Free. Então, Land of the Free, melhor disco do Gamma Ray, 1995. Bem, eu tenho aqui uma série de outras peças aqui, coisa de colecionador, álbuns ao vivo, né, coletâneas como essa coletânea aqui, Blast from the Past, 2 singles, Heaven Can Wait e o Master of Confusion, o Alive 95, da turnê justamente do Land of the Free. Depois, numa outra turnê, a banda lançou Skeletons in the Closet, um disco duplo, ao vivo.
Depois lançou já lá pro ano 2010, 2012. Não, antes disso, né? Foi lançado em 2008 esse duplo ao vivo, Hell Yeah, The Awesome Foursome, né? Em CD duplo e DVD também duplo. Contém aí shows da época do Majestic e do Land of the Free 2. Depois teve também uma outra turnê, Skeletons and Majestics, agora com a participação do Michael Kiske mais uma vez. Tenho também Blu-ray, tenho o Lust for Life da época do Ralph Shippers, tem todos os relançamentos, né? E, enfim, bastante coisa aí do Gamma Ray, do Kai Hansen. E faltou apenas falar, né, que em 2016 o Kai Hansen lançou esse disco aqui, chamado Hansen e Friends XXX, 30 anos, 3 décadas de metal, né, que é um disco duplo, contém participação de uma série de amigos do Kai Hansen. E no disco 2 só ele nos vocais, como sempre. O show aqui da época desse disco, ao vivo no Wacken. Enfim, um grande músico, Kai Hansen. Então fica aqui, né, esse episódio como homenagem a esse que é sem dúvida, dos principais músicos da história do heavy metal. E dedico esse programa também, esse episódio, aos Enemies of Fun, que é um dos títulos aqui do álbum do Kai Hansen, ok? You Know Who You Are. Bem, esse foi então, meus amigos, mais um episódio da série The Dark Side of the Flame. Continuem acompanhando esse canal. Nós estamos aí quase completando a parte germânica da série. Falta apenas mais um episódio e vocês já saberão qual será a última banda alemã que eu vou comentar aqui nesta série. Então continuem acompanhando. Obrigado por assistir. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal e até a próxima.